E agora, assunto sério, minha gente. Se tem um tema que sempre rende aqui muitas perguntas aqui no nosso programa, é esse. Pensão alimentícia. Quando os casais têm filhos ainda menores de 18 anos e os pais se separam, surgem muitas dúvidas. Quem recebe, quer seu direito e quem deve, faz de tudo para não se atrapalhar e acabar fora da lei. É bem complicado mesmo. Então, para garantir que esse processo ocorra de forma tranquila, nós trouxemos novamente o assunto aqui no programa. E nesse bloco nós vamos responder as 5 perguntas mais frequentes sobre o assunto. E a seguir a gente abre espaço para vocês mandarem perguntas, que eu já vi que estão mandando, pelo nosso WhatsApp. Coloca aí na tela, 988719831. A advogada e professora de Direito da família Rosane Magali Martins está aqui comigo e vai responder para vocês. Doutora Rosane, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Doutora, a gente tem pouco tempo, são 5 as perguntas mais frequentes, eu quero começar com ela. Bota na tela aí, paga-se 13º também em relação à pensão alimentícia? Se paga se o pai devedor, né, ou a mãe devedora, tiver a carteira registrada. Aí incide sobre 13º, sobre férias. Então, se pega o adicional de férias, reflete sobre as férias e sobre rescisões. Então, se esse pai ou essa mãe forem demitidos, também se desconta esse percentual em cima dos alimentos. Mas se o pai ou a mãe devedor não tiver a carteira registrada, ele foi informal, for profissional liberal, não tem essa obrigação de 13º, porque ele também não recebe. Certo. Se no momento em que recebe o 13º ou a rescisão, ele paga nesse momento o percentual? É a empresa ou que desconta. Dividido? Ah, tá. Então é nesse momento, não é dividido pelos 12 meses? Não, é a empresa que... O juiz oficia a empresa que a empresa tem que descontar os alimentos todos os meses e incidido sobre 13º, sobre férias e sobre eventual rescisão. Então a empresa já tem essa ordem judicial, ela é obrigada a cumprir, porque tem penalidade para a pessoa jurídica que não cumpre uma ordem judicial e aí vai direto para a conta das crianças, né, da mãe responsável. Quem não paga pensão alimentícia vai ser preso imediatamente? Esse é um mito. Todo mundo diz assim, não pagou, né? Porque houve umas modificações na lei, mas infelizmente não é imediatamente. A gente tem que entrar com uma ação de cumprimento de sentença, provando que não foi pago, as 3 últimas parcelas. O devedor ele é citado e ele pode, em 3 dias, provar que pagou, né? Justificar por que não pagou, uma doença, uma enfermidade, né, alguma coisa grave. Pagou, justificar por que não pagou, ou pagar em 3 dias. São 3 dias que ele tem para tomar essas providências. Depois disso, não é decretada a prisão imediatamente. Por exemplo, se a pessoa se justifica, o juiz vai intimar a gente para que a gente se manifeste sobre essa justificativa e depois vai novamente, aí tem instrução, às vezes tem ouvida de testemunhas, então esse processo de execução pode demorar muito tempo. Certo. Para depois ser decretada a prisão. Depois, né? Então não é imediato. Não. Caso aconteça a prisão, seja do homem ou da mulher, porque pode ser nos 2 casos, né? Quem paga pode ser preso. Aliás, quem não paga, não paga. Foi preso. A pessoa foi presa. Isso paga a dívida dessa pessoa? Ou depois que ela sair da prisão, ela vai ter ainda que pagar o que devia? Isso é outro mito, né? Inclusive, eu atendo muitos casos, tanto para defender quanto para cobrar alimentos. Aí o pai diz assim, eu prefiro, doutora, ficar preso 3 meses do que pagar a pensão. Eu disse, cara, tu pode ficar preso 3 meses, mas isso não quita a dívida. Se fosse assim, ninguém mais pagava, né? Sim, ficava lá um período. Exatamente. Ele, além de ser preso em regime fechado, de 1 a 3 meses, a dívida persiste e agora houve algumas modificações que permitem a inscrição desse devedor no SPC Serasa, permite bloqueio de ativos financeiros em aplicações, em contas correntes, a conta salário a gente pode bloquear 50% para pagar a dívida, então melhorou um pouco os mecanismos da gente correr atrás desse devedor. Tá? Então a nossa próxima pergunta era justamente essa, vai para o SPC se não pagar? Sim. Tá devendo? Fica com o nome sujo. Mas isso não é automático. Também a gente tem que requerer, dizer que ele está se esquivando, que ele não pagou, as crianças estão com necessidade, e aí a gente pede a inscrição dele, né, nos registros de crédito, impedindo esse pai de comprar, porque se ele não tem dinheiro para sustentar os filhos, como é que ele quer comprar uma TV nova no final do ano? Ah, claro, né? Não consigo entender quem não paga a pensão alimentícia para o próprio filho, mas ok, né? Tem muito. É o mundo, é a realidade.
Os avós, doutora, podem ser penalizados e podem até ser obrigados a pagar, inclusive ser presos se não for paga a pensão alimentícia? Essa questão dos avós é interessante. Eu fui a primeira advogada em Santa Catarina que entrou com processo contra os avós, porque o pai, ele trabalhava na empresa da família, e aí quando a gente pediu alimentos, ele disse que ele era empregado e foi demitido, e ele era sócio da empresa, e acabando esse processo, para a gente processar os avós, tem que ter uma sentença contra o devedor. Tendo a sentença e aquele valor, por exemplo, de meio salário mínimo foi insuficiente para arcar com as despesas dos filhos, a gente pode pedir complemento para os avós. Então, a gente entra com uma ação de alimentos complementares contra os avós, paternos e maternos, dizendo... Mas pagar integral, não? Não, ele complementa, ele não substitui, tá? Não substitui, porque a obrigação é do pai ou da mãe. Certo? E também outra coisa interessante que ninguém se atenta muito, quando as crianças são pequenas, os pais têm a obrigação de sustentar as crianças. Quando essas crianças ficam adultas e maduras e os pais estão idosos, os pais podem entrar com ação alimentícia contra os filhos também. Aí o jogo vira e vamos É uma ver, faca de dois gumes. Não seria necessário, não deveria precisar de tudo isso, mas né, infelizmente mas tem muito. Vamos fazer uma pausa, doutora, porque Pois tem não. muita gente mandando pergunta. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas a seguir a gente continua esse papo aqui, viu, sobre pensão alimentícia. Dessa vez respondendo as perguntas que vocês mandaram, já. Eu tô aqui com a doutora Rosane Magali Martins, que está respondendo tudo pra gente, inclusive as suas perguntas. Doutora, vamos começar então respondendo os nossos WhatsApps. Pode colocar na tela que muita gente já está participando com a gente. A Vanusa Pilar. Meu filho estava ficando com uma menina e, segundo ela, o filho é dele. Ela está agora com 5 meses. A partir de quando ele tem que começar a pagar a pensão? Desde agora? Boa pergunta, Vanusa. Obrigada. Vou falar para a mãe para a grávida. Ele só tem a obrigação legal depois que a mãe entrar com uma ação que a gente chama de ação de alimentos gravídicos, comprovando que ela tinha uma relação com esse rapaz, que ela engravidou e que ele tem que ajudar, né, nesse processo de gravidez. Enquanto não tiver essa determinação judicial, ele não tem uma obrigação legal, mas no meu entender ele tem uma obrigação moral. Ok, é verdade. Se tem a certeza de que é o pai, Sim. né, ele tem que ajudar com certeza, porque os custos ali da gestação também é são um grandes. período muito difícil para a mulher. Exatamente. Mais uma pergunta. Alexandre Farias. Vivo de bicos e não tenho carteira registrada. Recebo em média um salário mínimo por mês. Não tenho décimo nem férias e pago pensão alimentícia. No meu caso, sou obrigado a pagar o décimo e férias na pensão? Me ajudem, por favor. Respondendo para você, Alexandre. Tem que ver a decisão que te obrigou a pagar a pensão alimentícia. Se a pessoa não tem carteira registrada, né, é um profissional liberal ou autônomo, como eu já disse, ele tem que pagar um percentual em cima do salário mínimo. Então, eu não sei qual é o percentual que foi fixado para ele, mas ele não tem essa responsabilidade sobre o 13º porque ele não recebe. Então, para ele, se tem essa obrigação na decisão, ele tem que entrar com uma revisão pedindo para excluir, dizendo que ele está em outra situação financeira, que ele é um jardineiro, enfim, e que ele não recebe 13º para se exonerar dessa responsabilidade. E aí vão ficar as 12 parcelas normais? Sim, aí ele paga 12 parcelas em cima do salário mínimo. Perfeito. Mais uma pergunta no nosso WhatsApp. Amanda. Eu tenho um filho de 6 anos e ele mora com o pai dele. Eu sou obrigada a pagar a pensão, assim como ele teria que pagar se o filho morasse comigo? Boa pergunta, Amanda. Óbvio. A responsabilidade de pagar a pensão é daquele que não está com a guarda do filho. Então, se a criança está na companhia do pai, a mãe tem que pagar, sim. E todo mês bonitinho, sob pena de prisão, sim. A Constituição Federal de 88, ela proporcionou essa igualdade entre homem e mulher. Então, a responsabilidade é igual para todos. Não é só o homem que vai para a cadeia, a mulher também vai. Eu já coloquei algumas. Olha só, então tem que ficar bem atento, viu, pessoal? Porque tem uma coisa que dá prisão, é pensão alimentícia não paga, né? Sim. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp? Bota na tela. Olha lá. A pessoa não quer se identificar, não precisa, tá? A gente esconde o nomezinho de vocês. Se o acordo judicial prevê pagamento dos alimentos até o dia 10 e esse pai paga os alimentos sempre com atraso no dia 22, existe alguma penalidade quanto a esse atraso? Não quer. Bom, tá ali, não identificou. É assim, ó, quando a gente está em tempo de inflação alta, a gente pode executar esse percentual, né, de inflacionário desse período. Como a gente está num período de inflação muito baixa, infelizmente é um prejuízo que a mãe tem, né, de estar sempre recebendo em atraso. E o que eu recomendo é que ela se organize, então, para pagar algumas despesas dela nesse dia.
e tenha esse dia como o dia certo de pagamento, porque às vezes o pai também não recebe, né, no dia 10. Se é empregado, é líquido e certo. Até o dia 10 está na conta. Agora, se a pessoa é profissional liberal ou trabalha, né, avulso, às vezes ele vai recebendo picado e acaba pagando mais tarde. Em tempos de inflação baixa, o prejuízo efetivo dela é muito pequeno. Certo, então, né, no caso, ela pode se organizar para que... Porque se ele está pagando, é tão bacana, 22, né? Já está pagando, cara. Tá com atraso, mas está pagando. Dá tempinho ainda de uma última perguntinha. Bora lá, pessoal, que tem mais uma pergunta aqui. O Almir mandou. Queria saber quando o pai tem que pagar a pensão, mas não entrega o ofício na empresa para ser descontado em folha de pagamento. O que faço? Boa pergunta. Bem, quem pede os alimentos, pede para o juiz mandar o ofício para a empresa. Então, não é a pessoa, né, a pessoa devedora que tem que levar o ofício. Na realidade, é o juiz que manda oficiar a empresa, que aí dá esse caráter bem legal para a coisa. Tem casos que a gente pega o ofício e manda para a empresa e a empresa atende sem problema algum. Então, é uma questão de bom senso e de fazer o desconto corretamente, porque se ele não entregar e pagar irregularmente, ambos vão ter prejuízo. A empresa, inclusive, né? Exatamente. Doutora Rosane, sempre muito bom ter a senhora aqui, você, né? Essa moça bonita aqui, não vou chamar de senhora. Vai voltar mais pra gente falar, porque tem muito mais pergunta pra responder, mas nosso tempo acabou. Então, muito obrigada e até a próxima. Até a com próxima. certeza você vai estar aqui. Tá bom. Valeu, querida. Obrigada.